Olá, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Eu estou com uma palavra de Deus para teu coração nesta tarde, em Coríntios, capítulo 13. Diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um mental que soa ou como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e, meu Deus, é forte, hein? E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, não tivesse amor, nada disso aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Amém? Então esta palavra do Senhor fala sobre o dom do amor, sobre a excelência do amor. Porque se eu falo língua dos homens, mas eu tenho que ter amor. Se eu falo a língua dos anjos, eu tenho que ter amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor de Deus tem que ser verdadeiro. O amor já é um dom de Deus, mas ele tem que ser verdadeiro. Tem que ser não fingido. Tem que ser não invejoso. Você pode ver lá no início da Gênesis, já via que Deus fez tudo com amor. Deus não fez as coisas com ódio. Aleluia. Ele fez a criação com amor. Ele fez aquele homem para governar no paraíso com amor. Ele não fez com ódio. A Bíblia fala: irais, não pequeis, e não dê lugar ao diabo. Mas Deus fala também na sua palavra, diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Deus ira, Deus também ira, mas a ira dele é para a questão de juízo. Mas ele fez o ser humano com ira, ele fez o ser humano com amor. E muitas vezes aquilo que ele fez com amor, ou desobedece, ou se engrandece, ou se soberbece, achando mais que é ele ira. Porque a Bíblia fala que ele é Deus de amor, mas é Deus fogo consumidor. Então nós lemos esta palavra aqui, que diz: ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse os mistérios, toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os monstros, não tivesse amor, nada seria. Para que eu ter mistérios? Para que eu ter dom da profecia, ter o dom de mistérios, ter ciência, saber ciência, mas se não tiver o amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Pode passar o dinheiro para muita gente, mas não tiver amor, nada adiantaria. Agora eu te falo uma coisa interessante. Olha aqui, presta atenção, vem para cá. Você comenta aí esse vídeo aí, compartilha com mais alguém. Que adianta se eu ter amor, mas não acreditar no Deus que criou o amor? Que adianta contribuir para os pobres com amor, mas não acreditar no Criador? Tem muita gente que é assim. Ele tem um amor para as pessoas. Ele ajuda as pessoas, mas não acredita no Criador que criou o amor, que criou ele. Eu respeito você que é ateu, você que é de outra religião, que não acredita em Deus. Eu te respeito. Mas quem criou o amor? Quem fez o ódio?
O homem em si mesmo criou o ódio. O homem em si mesmo criou o amor. O homem em si mesmo tem como criar uma forma de não ter amor e não ter ódio ao mesmo tempo? Ficar só sem nenhum dos dois? Tem como no sentido de a pessoa estar decidindo ou a bênção ou a maldição? Tem como no sentido a pessoa não viver feliz e não viver feliz ou não viver triste? Tem como é a situação? Você já viu situação assim? Um dia as pessoas têm pensamentos ruins. No outro dia as pessoas têm os pensamentos bons. Será que tem um dia que a pessoa não vai ter um pensamento ruim e bom? Um dia tem sol. Outro dia tem frio. Um dia tem calor. Outro dia você vê que vai ter o quê? Vai ter uma ventania. Vai ter vento. Aquele vento forte. No outro dia vai ter um vento mais leve. Ei, meu Deus. Olha aí. Aí que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres. Ainda que entregasse ao meu corpo para ser queimado, não tivesse amor, nada disso aproveitaria. O amor é sofredor. O amor é conquistador. Não, irmãos. Está falando essa passagem, verso 4. 1 Coríntios 3, verso 4. O amor é sofredor. Benigno amor. Ele não é invejoso. O que é? Ele não tem inveja. Ele não pode ter inveja da conquista do outro, que aquele que conquistou. Ele não pode ter inveja daquele que conquistou e aquele que não conquistou. Mas ele tem um amor. Não é aquele que colheu, que semeou e colheu, você vai ter inveja. Como muitas pessoas antigamente, aqueles que dizimavam, aqueles que ofertavam na colheita do campo, eles não tinham a inveja do outro. Eles tomavam um do outro. Eles arrancavam um do outro. Eles cresciam, ambos cresciam junto na fé com Deus, com amor. Eles não tinham ódio pro outro. Se você tivesse ódio pro outro, ele já estava tomando o campo do outro. Eu vou falar. Quanta gente quer tomar o campo do outro. Quanto que essa gente quer assassinar o outro através do campo, igual com Caim matou Abel, por causa de oferta. Caim é aquele que estava cuidando da lavoura do campo. Abel era aquele que estava cuidando de ovelha. Todos os dois trabalhavam no campo. Abel trabalhava para apacentar o rebanho das ovelhas. Caim é aquele que trabalhava para o campo, cuidava da lavoura dos frutos do campo, ofertou a oferta dos frutos do campo. Mas Abel não. Abel apresentou-se a ovelha diante de Deus como sacrifício para o Senhor, uma oferta para o Senhor, que tinha que ser morta, tem que matar. Tinha que matar aquela ovelha, aquele cordeiro, para que Deus agradasse o aroma quando fosse ser consumido, ser queimado no altar. Olha que interessante, vamos lá. O amor é sofredor, benigno amor, não invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não pode se ensoberbecer, não pode se engrandecer. Amém? Outra palavra tão interessante que veio essa palavra aqui, ó. Eu não li não, mas vou ler. Verso 5. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Verso 7, forte esse versículo. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Verso 8, o amor nunca falha. Já viu o amor falhar? A pessoa falha, mas o amor de Deus não falha. Se o amor de Deus não falha, quer dizer que Deus não falha. Se o amor que é dom de Deus não falha, então Deus não falha. E nunca falhará. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. As profecias vão cessar. As profecias vão se acabar. Vai chegar um tempo que não haver profecia.
Vai chegar um tempo que será o cumprimento da profecia e não vai haver profecia. Vão ser aniquiladas. Havia línguas, está no plural. Línguas cessarão. Não vai ter línguas. Vão se cessar. Havendo ciência, vai desaparecer. Oh, meu Deus. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Olha que forte. Vamos lá. Mas quando vier o que é perfeito, verso 10, então o que é em parte será aniquilado. Quando era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei das coisas de menino. Porque agora vemos que o espelho enigma, mas então veremos a face agora. Conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Verso 13, para só finalizar nessa passagem aqui, de 1 Coríntios capítulo 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior desse é o amor. Porque se você tem fé, se tem esperança, tem que ter o amor. Que adianta ter fé e esperança, mas não ter o amor. O amor é o principal de tudo, o maior do que a esperança, do que a fé. Amém? Deus abençoe a sua vida. Tenha essa palavra no seu coração. E eu creio que no próximo vídeo, Deus vai estar falando com você, como na palavra foi falada hoje. A palavra de Deus já fala em nossos corações. Amém? A mensagem já fala no teu coração. Às vezes você pensou em desistir, você pensou em parar, você pensou achando que não vai ter conquistas, mas lembra, Deus te conquistou primeiro. E o seu dom do amor é para conquistar a sua vida. Porque Deus amou, João 3,16, o mundo de tal maneira, enviou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, te guarda, te livra de todo mal. Fica nesta mensagem para teu coração, para a sua vida. Compartilha. Não esqueça não. Amém?